Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem através dos nossos canais de TV aberto, né? Em todo o Brasil hoje você pode, aí na sua região, há um canal aberto. Se você não sabe aí na sua região o número, você pode pesquisar no site da igreja ou mesmo até no QR Code que está aí, aparece na tela da sua televisão. Você pode colocar a sua câmera ali e vai mostrar na sua região o canal aberto. Ou também pelos canais da Sky, 87, 587, ou também pelas nossas plataformas no YouTube. Os irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham os nossos conteúdos, os nossos programas, são servos de Deus, são sempre muito bem-vindos aos nossos programas. Nós estamos aqui com o nosso programa, o Ministério é Maior que a Vida, aqui com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, irmãos. Guilherme. A paz do Senhor. Nós temos falado nos últimos programas, trazendo aqui esse assunto que é para ministério, tudo aquilo que nós temos tratado nos últimos seminários sobre tudo aquilo que foi base para a doutrina desta obra até aqui. E nós temos falado, né, ultimamente, até usamos a expressão, né, as pessoas às vezes falam, mas você usa uma expressão que não está na Bíblia. Tá? As expressões, né, que não estão na Bíblia não querem dizer que elas não existam. Mas até que essa está, né, essa que eu vou dizer aqui está na Bíblia. Marcos antigos. Não, Marcos antigos está na Bíblia. Não remova os Marcos antigos, está na Bíblia. Mas aquilo que o Senhor orientou para nós do começo, alguns assuntos que nós temos tratado. E nós estamos abordando nesses últimos programas sobre os trabalhos dentro da igreja e hoje vamos dar continuidade com o trabalho das crianças, aquilo que nós trabalhamos dentro da igreja com as crianças e também com os obreiros. Mas com as crianças, vamos dar continuidade aqui com a palavra do pastor Francisco Damiani. Amém. Colaborando com aquilo que o pastor Amadeu já fez na introdução, gostaria de ler o texto que está lá em Provérbios 22, verso 28, né? Não remova os marcos antigos ou os limites antigos que fizeram os teus pais. Isso é muito importante porque a obra de Deus ela é um projeto, né? E esse projeto já está estabelecido. E nós não podemos mudar, não podemos variar, mexer, né? Mas nós temos que obedecer. Até porque quando nós entendemos esse projeto e obedecemos, nós vamos ter a alegria de ouvir a voz do nosso Deus, né? Falando conosco, se revelando, presente dentro daquilo que Ele orientou. E o Senhor tem orientado muitas coisas, mas já falamos em programas anteriores, vamos concluir aqui sobre a questão do ensino das crianças, né? Este ensino que vem, ele já colocamos as datas aqui desde 1984, através dos dons, através da direção do Senhor, um aperfeiçoamento até chegar aos nossos dias, né? E dentro deste assunto existe algumas coisas que nós queremos lembrar aqui. Primeiro, a questão das crianças, elas ocupam os bancos da frente, né? A partir de 3 a 7, de 7 a 11 e de 11 a 15, né? Assim sucessivamente. Isso é importante, ou seja, as nossas crianças, elas não são e não temos elas como uma igreja de amanhã. As nossas crianças já são a igreja de hoje, elas já participam do culto ativamente, participam de todos os momentos do culto. Nós temos também a questão das promoções, é sempre uma festa nas promoções. Eu queria só abrir um parênteses, os irmãos estão vendo, a criança, ela tem um comportamento especial, né? Perfeito. Por isso que ela é criança, né? É próprio da idade, é um processo de maturação. Você tem os pequenininhos, então, desenvolvimento de certos sistemas, de certas condições.
Por que elas ficam na frente? Né? Você não tem condição nenhuma você colocar as crianças... olha a sabedoria do Espírito, né? Você coloca elas no meio da igreja, elas são dissolvidas. Né? Dá muita distração. Elas são dissolvidas no meio dos adultos. A assimilação é muito pequena. Exatamente. Quando só para mostrar aos irmãos, né, que é um processo de sabedoria do Espírito. Aí quando você coloca as crianças ali, você tem a maioria das crianças que vem para a igreja, que assiste o culto, a maioria em qualquer igreja ela dorme. Exatamente. Não tem participação nenhuma, porque em todo segmento da vida, quando você vai fazer alguma coisa, uma palestra, por exemplo, quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, o que é importante é que o palestrante possa motivar a plateia. Se ele não tiver motivação, se o assunto dele, que às vezes é um assunto árido, né, e tal, se ele não tiver condição de motivar a plateia, ele o assunto vai ficar perdido ali e tal. Não vai dormir. Então, a criança à frente, quer dizer, aí você coloca a professora no meio, olha que coisa interessante. Exatamente. Porque no meio ela tem a visão entendeu? Dos dois do meio, lados, né? dos dois lados. Quer dizer, ela está ali e ela está interagindo com as crianças e fazendo com que as crianças estejam interagindo com o culto. Elas cantam, elas oram, entendeu? Isso é importante, por isso que o Dodge dizia que a criança tem que ser a igreja de hoje, não de amanhã. De amanhã. Continua. Exatamente. É importante até para os irmãos entenderem, né? Aquilo que o Espírito Santo faz e aquilo que também tem a explicação científica, né, a respeito disso. E a professora, o pastor Amadeu já falou aqui, ela senta no meio do banco porque ela pode ter acesso tanto às crianças que estão do lado direito, do lado esquerdo, ela consegue visualizar melhor e gerenciar, né, aquelas crianças que estão ali no seu banco. Falamos também sobre a promoção, é um mês de festa na igreja, né? A promoção é por faixa etária, ou seja, ela é de 3 a 7 a primeira sala, ela completou 8 anos, então automaticamente ela vai ser promovida para a classe dos intermediários, né? Uma outra coisa que também é importante é que a criança, no momento do culto, ela tem a oportunidade de orar. Então, hoje nós colocamos, como são 3 classes, então são 3 orações. A classe dos pequenos faz uma oração, depois a classe dos intermediários e também a classe dos adolescentes. Se né? deixar, ora todo mundo, né? Se deixar, ora todo mundo. Então, a professora, ela vai gerenciando isso. Interessante que as próprias crianças já entenderam isso, assim, ó, amanhã é o seu dia de orar, hoje eu orei, então elas já vão, né, se colaborando ali, se programando. Isso é importante. E quanto, Amadeu, essa questão da oração, é importante que a professora, principalmente na classe dos pequenininhos, não fique soprando a oração. Mas a professora, ela tem na escola bíblica dominical, quando ela está com a classe, ela ensina ali a orar. Isso aí. Ela ensina a orar lá na classe. Mas lá na hora do culto, lá, não pode ficar soprando, porque essa oração soprada... Fica parecendo reza, né? Não vale, né? Essa oração soprada não vale. Agora, outra coisa, Francisco, que é importante também, é a gente trabalhar com as igrejas, e nós fazemos isso, para evitar que as mães, às vezes, estejam acompanhando as crianças lá na frente, que às vezes a criança, isso distrai muito, não é? Não é bom que a mãe seja, a não ser que ela seja professora, mas... Sobre essa questão da oração, né, de soprar a oração, é importante também aconselhar os pastores, os companheiros, a orientar as professoras a ensinar isso lá na escola bíblica. O que Francisco falou. Ensinar. Para não ter que, na hora, né, ter que mostrar, soprar, ensinar. É um momento que a professora tem de estar com a criança e ela tira um tempinho ali, além da aula, e fala isso também. Uma coisa que a Amadeu falou aqui também que é importante é o seguinte, então, nós hoje já temos a 4ª sala de aula, que é de 0 a 3. Eu gosto muito de criança, então acompanho bem as irmãs da minha igreja, quando elas têm a criança, eu sou o primeiro a visitar no outro dia lá no hospital. Eu gosto muito, vou lá, oro, é uma benção. E aí eu já falo com elas o seguinte, ó, você tem 3 anos para preparar a sua criança
para depois você deixar ela sentar lá na frente. Então, nesses 3 anos, você vai falando com ela, ó, daqui quando você Sem a mamãe, né? E sem a mamãe. Igual a creche. Exatamente, sem a mamãe, você vai sentar lá, a mamãe vai estar aqui, mas você vai sentar lá, vai ter os seus coleguinhas, isso é muito importante. E por fim aqui, e não menos importante, nós gostaríamos de falar também o seguinte, criança, ela não tem função na igreja. Então, a criança, ela não pode estar ali na sala, na mesa de projeção, ela não pode estar ali regulando um som da igreja, né? Nós temos até alguns adolescentes que hoje, com a informática aí, mas não podemos deixar. Por quê? Porque você desvia a atenção dela, você vai desviar o espiritual dela, né? E também tocar instrumento, né? Porque, mas sabe tocar? Não, sabe tocar? Se tiver um louvorzinho, o louvor das crianças, se ela souber tocar, aí ela pode até sentar ali e tocar, mas ela não pode tocar durante o culto. Isso é... Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. A ciência diz, né, que você, a partir dos 5 anos, você começa a desenhar. Toda pessoa, né, nós não podemos cometer esse erro. Fulano de tal não tem personalidade. A palavra personalidade vem do latim, persona. Todo mundo tem. É aquela característica que você tem. A personalidade é uma coisa que você tem. Você está vivo, está com personalidade. Agora, há tipos de personalidades, né? Mas ela começa a emoldurar a partir dos 5 anos. É até já pelo amadurecimento do sistema nervoso central e tudo mais, uma série de coisas, cognição e tudo mais, né? Tem uns que demoram um pouco mais, isso é muito... né, a parte de fala e de tudo mais, isso é uma relação, mas está ligado a um processo, isso. O Francisco falou, nós tínhamos as 3 classes, até que 10 anos depois, você colocou muito bem, veio a outra classe, que foi a classe de 0 a 3. 2015. A classe de 0 a 3 foi uma classe que já inseria a grávida. Exatamente. Olha, isso há 10, 15 anos atrás, isso era meio absurdo, mas hoje já há estudos que mostram a necessidade de você conversar com o feto, da mãe conversar com o feto, da mãe, do feto ter participação do ambiente onde ele está, por exemplo, conflitos familiares repercutem na formação do feto lá no ventre, né? Intraventre. Então, veja só. E o senhor já preparou isso, quer dizer, o ambiente, já, né? A Bíblia fala que quando a saudação lá de a Isabel com Maria, né? Quando criança, na saudação a criança saltou no ventre, quer dizer, ela interagiu. Está na Bíblia isso. Quer dizer, o feto interagiu com o momento ali. Então, isso é bíblico. Então, veja só, a grávida, ela participa ali, tudo bem, e é um ambiente espiritual. Então, olha que coisa notável essa orientação que o senhor deu a Sara, né, naquela época e tal. Esse trabalho com a gestante, depois esse bebê de 0 a 3, um negócio super absurdo, com 0 a 3, a criança né? Você, com 0, ele nem enxerga direito, poxa, né? O sistema neurológico dele está amadurecendo. Depois de 6 meses, que ele vai começar a ter distinção de imagens mais definidas, quer dizer, há um processo. Mas, então o que você vai botar um neném de 0, 6 meses? É muito interessante isso. É o que você falou muito bem. Olha, você vai ter 3 anos para preparar para ele ficar sozinho lá na frente com a tia. E esse trabalho com as grávidas, que o pastor Amadeu está falando, ele é feito mais dentro do trabalho das senhoras, né? Aquela assistência, oração, tocar um louvor e tudo. E aí, quando a mamãe ela já, né, ganhou o neném,
e tudo, aí tem aquele período, né, de vacina, você não vai chegar a levar logo para dentro da igreja, né, porque tá com vacina e tudo. Mas quando dá lá os 2, 3 meses, ela já vai, e eu assisto às aulas dos pequenininhos, é uma festa, eles ficam lá, e balança a mãozinha, e vai, e o outro já toca um pandeirinho. É uma alegria muito grande de ter as crianças no nosso meio. É uma forma de integrar. Então, todo mundo fala de... Hoje fala de... como é que chama? Aquela de você... De inclusão, né? Inclusão. Todo mundo fala hoje, a sociologia hoje fala muito, né? Dentro dos trabalhos de sociologia e tal, a chamada inclusão. Quer dizer, nós já trabalhamos com isso há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu me lembro, no início, nós estávamos era uma reunião de pastores, Jeduti tinha umas saídas incríveis, né? E alguém perguntou naquela época qual era o nosso trabalho social. Porque naquela época, há 50 anos atrás, muitos movimentos pentecostais tinham aquela preocupação com recuperação de drogados, aquele trabalho com os alcoólicos, né, os dependentes de álcool, e trabalhos em presídios, tá tudo certo. Claro que é um trabalho que não estou dizendo que ele não é válido. Mas naquela época foi feita essa pergunta e o pastor Jeduti deu uma resposta muito interessante. Disse assim, o nosso trabalho social dentro da igreja tem 3 objetivos. A criança, a família e o idoso. E é verdade. E o idoso. Eu não tenho nada contra, às vezes a pessoa não tem condição de cuidar, né, de um parente próximo, de um pai, por exemplo, e tal. Aí você às vezes vai e coloca num abrigo. Eu não é isso que eu quero dizer. Não é isso aqui. Eu acho que cada um. Mas uma vez eu estava nos Estados Unidos e alguém falou sobre a liberação dos filhos. Que a criança fica adolescente para jovem, ele manda o cara andar. O camarada disse que ele fez esse comentário comigo. Eu digo, interessante, mano. Quando a criança começa a ter uma noçãozinha e tal, você manda ele andar. E quando você fica velho, ele manda você andar. Aí ele ficou parado assim. Então veja só, hoje nós temos um cuidado muito grande com o idoso. Né? Um trabalho, né? O idoso tem as suas características, a idade vai chegando, nós temos esse trabalho. A família, você não precisa nem falar, né? E a criança? Poxa. E a criança? Pastor Amadeu, o pastor Francisco citou também a questão das grávidas, né? Do acompanhamento, a assistência das senhoras e a participação delas no 0 a 3. E há uma orientação também de todos os dias que a grávida estiver no culto, ela receber imposição de mãos, né? De um diácono, não é isso? Então é uma assistência completa, né? Da igreja, das senhoras, porque a verdade isso é muito bem, os pastores fazem isso muito bem, porque você tem um grupo de senhoras, senhoras mais experientes, é claro, não? Pode ter uma jovem senhora, às vezes até uma jovem senhora que é da área médica e tal, isso é muito bom, né? Nós temos no nosso meio hoje obstetras, temos pediatras e tal. Mas o acompanhamento da grávida, o diácono ora, o pastor ora, mas aquele acompanhamento de perto tem que ser pelas senhoras. Sim. Senhoras, exatamente. Tem que ser porque delas, entendeu? Principalmente as mais experientes, às vezes a mamãe é uma mamãe de primeira viagem, entendeu? Então alguma dúvida que ela tem uma senhora mais experiente para ensinar. Às vezes tem alguém da área da saúde que orienta. Isso é um trabalho. Né? E outra coisa, também tem aquele momento, às vezes, da chegada do parto, né? Aquele momento, às vezes, ali no hospital. Tudo isso é muito importante. Isso é um trabalho maravilhoso.
a igreja tem tido essa preocupação, né? E o senhor tem dado uma grande bênção nesse trabalho, né? O Espírito Santo tem operado de uma forma maravilhosa nesse trabalho. E quando você fala de criança, só para complementar aqui, nós estamos vivendo, eu estou numa geração de que eu passei por isso já dentro da igreja, né? Eu fui criança na igreja, fui intermediário, adolescente, então eu já sou parte de uma geração que viveu isso, tudo isso que o pastor Francisco está falando. Isso que ele está falando, não vai entrar no outro programa com você, porque o negócio ficou tão apertado que a parte de obreiro vai ficar com você no outro programa. Mas Guilherme, mas olha só, quer ver uma coisa interessante? Nós falamos dos pequenininhos, os intermediários, mas é um desafio muito grande nas igrejas, que é o adolescente, poxa. Porque o adolescente... Veja uma coisa interessante. Há um disparate, quer dizer, no nosso meio. A psicologia diz que a adolescência na mulher pode chegar a 21 anos e no homem é 24. Sabia? Entendeu? Isso cientificamente você pode até, pode ser que haja precocidade, mas a mulher até 21, no homem até 24, tá tudo bem. Mas o senhor revelou que até 15. E eu fico com aquilo que o senhor mostrou, não é? Porque, na verdade, olha só que coisa maravilhosa. Com 15 anos, você tem a plena maturação hormonal e neurológica do ser humano. Entendeu? Ali tem as mudanças hormonais estão caminhando naquela fase, culminam ali, e de comportamento. É por isso, Francisco e os irmãos estão assistindo, que o trabalho com o adolescente é um trabalho muito importante. Porque isso dentro da psicologia, ele está dentro de uma faixa de mudanças importantes. São, né? Significativas. Não, como eu falei, na parte hormonal, na parte neurológica, psicológica. Então, esse é um momento, entendeu, de questionamentos, é um momento de insegurança. E isso tem muito a ver com a família, a igreja é muito importante nisso. É um trabalho mas tem umas irmãs que são preparadas para esse tipo de trabalho. É um trabalho importantíssimo dentro. Nós temos hoje, dentro das igrejas, professores. É por isso que é importante você, quando vai... esse programa, a gente leva mais o nosso foco mais para o ministério, né? Então, é uma ajuda ao ministério, como é que ele vai se programar. Então, por isso que é importante colocar diante do Senhor qual professor, quem que tem o perfil para lidar com o adolescente, porque realmente é uma fase de transição. E outra coisa, Francisco, a criança, você tem níveis de inteligência que variam. Perfeitamente. Você tem crianças que são extremamente, a maioria, observadoras. Entendeu? Então, e a professora, ela passa a ser como se diz assim, uma referência. Comportamento da professora, a fala da professora, se ela observa o relacionamento da tia dentro da igreja, se a tia é assídua. Então, o pastor tem que ter muito cuidado, porque a criança, às vezes, sem ela falar, mas às vezes ela comenta em casa com os pais. Mãe, a tia é assim. Mãe, a tia fez esse comentário. Mãe, por que a tia não vem todos os cultos? Por que a tia só vem na escola dominical o dia que ela vai dar aula? Exatamente. Aí veja só, o pastor tem que ser hábil. Eu, na minha igreja, chamei uma irmã e disse: irmã, olha só, enquanto você não puder comparecer a todas as escolas bíblicas, você vai evitar dar aula. Você faltou um dia por um motivo, você viajou, teve um compromisso de trabalho ou teve uma enfermidade, está tudo certo.
Mas rotineiramente, você só vem à escola bíblica quando é você o Quando é o dia da sua aula. da sua aula. Não faça isso, porque isso é um exemplo ruim. Nós estamos parando aqui esse programa, os irmãos estão vendo, tem muita coisa. O Guilherme até ficou sem falar na parte dele. Francisco falou o tempo todo e eu também, e nós deixamos o Guilherme fora. Mas, no nosso próximo programa, a gente começa com o Guilherme, nós vamos começar sobre os obreiros, e o nosso alvo, no nosso próximo programa, vai ser os obreiros. Amém? TV Manaim, uma TV para você ver.